Eu quero compartilhar, eu quero ser breve. Quanto tempo eu tenho? Até 9h10. Tá bom. E eu quero falar para você sobre a restituição da identidade. Acredito que esse é o maior propósito que Deus tem nas nossas vidas, quando Ele quer nos restituir. Mais do que coisas, é muito bom ser restituído em posses, em frutos, em bens, em coisas naturais, mas é muito melhor ser restituído na identidade. E ontem, quando eu mencionei o versículo de Zacarias 9, hoje eu estava preparando a palavra e veio no meu coração de ler um versículo antes. E Zacarias 9:11 diz: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai, ó fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo restituirei em dobro. Então aqui havia uma promessa, e Deus estava falando com Sião, o povo de Deus. E eu quero falar para você nessa noite, que por causa da aliança, não é a aliança que você fez com o Senhor, é a aliança que Ele fez com você em Cristo. Naquela cruz, por conta daquele sangue, aquela aliança validou você para acessar essa promessa. E falar que por conta dessa aliança, Deus traz todos os cativos. Deus traz todos os que estavam aprisionados em postos que não tinham água, que não tinha perspectiva. E Ele dá uma ordem: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Essa ordem de voltar à fortaleza, volte ao posicionamento da identidade. Volte a viver a maneira que Deus planejou para você viver. E essa questão, essa condição, não está atrelada a você estar num poço, ou você estar na mesa de um banquete. Está atrelada a quem prometeu. Quem fez aliança com você é fiel. E Ele fala para você: volte então à fortaleza, ao posicionamento. Volte ao propósito. Hoje, enquanto eu orava sobre essa palavra, Deus trouxe muito forte no meu coração, que enquanto a palavra vai sendo ministrada aqui, você vai ser livre de condenação. A palavra hoje vai limpar você, limpar o seu coração. Esse é o efeito da palavra de Deus. Quando a palavra rema é liberada, ela entra e penetra. Ela entra e separa o que é natural. Ela entra e toca onde só Deus pode tocar. E hoje esse é o efeito da palavra de Deus na sua vida. Volte ao posicionamento, volte ao propósito que Deus um dia falou e revelou ao seu coração, porque você é um prisioneiro da esperança. Olha o que a Bíblia fala sobre a esperança em Romanos 8:23, porque na esperança nós fomos salvos. Eu e você não fomos salvos, em outra forma, se não foi na esperança. É na graça, na confiança daquele sacrifício. E nós esperamos o quê? Esperamos por aquilo que nós não vemos. Olha o que o versículo continua. Ora, a esperança que não se vê. Aliás, a esperança que se vê não é esperança. A Bíblia também diz que o homem espiritual, ele discerne. Ele sabe, ele entende que ele não foi chamado para viver por vistas, mas por fé. E continua o versículo: pois alguém que vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Por isso nós somos prisioneiros da esperança. Porque com paciência, no meio de tribulação, no meio de adversidade, no meio de dificuldades, nós esperamos. Esperamos o quê, pastora? Esperamos pela bondade de Deus. A bondade de Deus vai se revelar. Não é o tempo de escassez, não é a dificuldade, não são as limitações. A bondade de Deus reservada a nós. Então, quando nós caminhamos nessa verdade, nós conseguimos voltar à posição da fortaleza. O que é a fortaleza, irmãos? É um lugar seguro, é um lugar forte, é um lugar impenetrável, é onde os ataques do inferno não mais te atingem. Você está guardado na fortaleza, e o seu escudo é a esperança.
E aqueles que caminham assim, o versículo diz: pois hoje anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Há uma ordem para nós voltarmos. Há uma forma em crer. Há restituição para aqueles que creem. Então é importante que você entenda que a restituição em dobro, ela só é acessada por quem tem esperança. Fala para o irmão do seu lado: você tem esperança? Agora, ter esperança, quando nós estamos em tempos de bonança, é legal, não é? Mas ter a esperança, quando você está no fundo do poço, na cova, está cativo em alguma área, é muito difícil. Aí entra o desafio da fé. Aí entra o trabalhar de Deus em forjar a nossa fé, para de fato nós nos tornarmos esses prisioneiros. Que não caminhamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós esperamos. Não cremos naquilo que os olhos naturais mostram, mas nós cremos naquilo que a boca de Deus falou a nosso respeito. Essa é a verdade que tem que nutrir o meu e o seu coração. E para ilustrar para você como que a restituição da identidade acontece nas nossas vidas, Deus falou muito comigo nessa passagem. Eu compartilhei com as pastoras da minha equipe. Na semana que nós estávamos orando pela imersão de pastoras, Deus me deu essa palavra. E lá, Deus deu uma percepção. Então eu quero que você abra o seu coração nessa noite, porque esse contexto que eu vou contar de uma pessoa da Bíblia, esse contexto se encaixa a minha história, a sua história. Se encaixou para muitas pastoras ali naquele final de semana e vai se encaixar para você. E a história que eu quero falar hoje é sobre Mefibosete. Eu não sei se você já ouviu falar desse homem. Um nome difícil, na verdade. Um nome estranho. Mas Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Para que você entenda, havia uma promessa de reino para aquele jovem. Todos que nasciam na família real herdavam o trono. Eram nobres, viviam no palácio. As crianças cresciam, já sendo treinadas para reinar. Eles não estavam em qualquer lugar. Eles não faziam as coisas que as crianças fora do palácio faziam. Não, eles eram treinados. Havia uma ordem. Você vai ser um rei. Existia um propósito muito claro na vida dessa criança. Mas algo aconteceu. A Bíblia diz que quando Saul e Jonatas foram mortos, aquela notícia se espalhou. E o normal, quando um exército inimigo invadia um reinado e matava o rei, ele também destruía toda a família. E assim o diabo trabalha. Ele tentou acabar com Jesus. Como ele não conseguiu, ele olha para nós e tenta acabar conosco. O inimigo trabalha assim. Então, com aquela notícia, aquele apavoro, a mulher que cuidava de Mefibosete tinha 5 anos. Naquele desespero da notícia, talvez estão vindo atrás dele, vão matar ele também. Na hora de correr, ela cai e derruba a criança. E a Bíblia diz que essa criança, aos 5 anos, ficou aleijada. Pensa aqui, alguém que era treinado desde que nasceu para ser rei. Hoje não tem reino, hoje não tem pai, hoje não tem família, vive de favor, envergonhado e é aleijado. Imagina a frustração que existia na vida desse homem. E enquanto Deus trouxe essa passagem no meu coração, no meu devocional, eu comecei a pensar quantas vezes, irmãos, nós também temos uma palavra. Somos treinados por Deus para um propósito, mas há áreas nas nossas vidas que nós estamos aleijados.
Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Samuel 9:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de pés. Era de 5 anos quando Jezrael chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. E seu nome era Mefibosete. A palavra que aleijado, o significado original dessa palavra, sabe o que é? Golpeado ou ferido. E eu quero falar para você, qual área hoje você está golpeado e ferido? Assim estava aquele homem. Passou-se anos, ele cresceu. E ele continuava golpeado e ferido. Ontem, quando o irmão procurou o Ricardo, falando da visão sobre paz, enquanto eu orava aqui, foi uma confirmação que Deus falou para mim: amanhã, quando você ministrar, eu vou liberar muito coração de paz aqui, que estão aleijados, golpeados, feridos. Você está tentando viver o propósito, mas é a vergonha e a humilhação dos seus filhos não estarem aqui. O diabo tem golpeado você dia após dia. E sabe qual que é a consequência de viver assim? A consequência na vida de Mefibosete era vergonha, frustração. Imagina você ter sido criado para algo e você viver fora, distante daquilo que Deus chamou você para viver. Você sabe que você foi criado para ser um pai e uma mãe, mas o diabo constantemente te golpeia, dizendo que os erros do seu passado são a causa dos seus filhos não estarem aqui. E eu quero te falar: ei, erga os olhos, a esperança, a bondade de Deus, o verdadeiro amor, ele cobre multidão de erros. Você precisa crer no amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, que apaga as transgressões. Aquele homem vivia uma vida de frustração. A origem era real, o destino dele era o trono, mas a vida dele, ele vivia muito distante disso. Vivia escondido, com medo. Quantos de nós não vivemos assim? Áreas que você nem quer tocar. Ai, o meu casamento não anda, não avança. E você se sente frustrado. E o diabo vem constantemente golpear você e te ferir. Por conta disso, você não consegue se posicionar. Você acha que você não pode liderar? Você não pode corrigir os seus filhos? Que hoje a condenação saia do seu coração. Existem áreas que nós somos feridos e golpeados, e naquela determinada área entra uma limitação. Na vida de Mefibosete entrou uma limitação. A partir de então, aquele homem se tornou manco, aleijado dos 2 pés. Quantas vezes, irmãos, nós temos limitações e o diabo quer que nós acreditamos que nós somos conhecidos pelas limitações? Não é verdade? Você olha às vezes alguém que tem uma deficiência. Ah, é aquela pessoa que é aleijado. Não é um nome. Aqui, nem o nome dele foi mencionado. Era o aleijado, o manco. É assim que o diabo quer que nós acreditamos, que nós somos conhecidos. Mas havia um propósito, havia algo reservado para a vida desse homem. Assim como há para mim e para a sua vida. Não importa o contexto, eu não sei qual é o contexto, que hoje você se depara com uma limitação. Mas eu quero falar para você, essa limitação não é a condição da sua identidade. A sua identidade foi estabelecida naquela cruz. Lembra do prisioneiro da esperança? Lembra que foi por conta do sangue, naquela cruz, que você tem uma vida de vitória.
E a vitória não está fora. Hoje os seus filhos podem não estar aqui, mas Deus tem nas mãos dele o amanhã. E o amanhã, Deus pode usá-los. Mas quando que há restituição? Quando há esperança. E o diabo trabalha constantemente na nossa vida, através desses golpes, dessas feridas, para nos roubar a esperança. Se ponha no lugar de Mefibosete. Você acha que ele tinha esperança de uma vida boa? Ele tinha perspectiva de voltar ao reino? Era impossível voltar para aquele lugar. Eu penso que criança acostuma muito fácil, se assemelha. Ele foi criado ali, daqui a pouco foi arrancado dali. Com certeza, esse homem pensava às vezes às noites, nossa, queria estar lá sentado no reino, queria estar lá correndo pelo palácio, queria estar lá, não estar aqui vivendo de favor, dependendo das pessoas. Era uma frustração muito grande, mas sabe o que acontece? Deus não se esqueceu de Mefibosete. Deus não se esquece de você. Olha aqui, versículo Samuel 9:3, 2 Samuel. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha aqui de novo a condição dele. A condição dele vinha primeiro que o nome, que é a identidade dele. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece da promessa que Ele liberou sobre a sua vida. Ele já liberou um propósito. E eu sinto aqui pessoas que você saiu do propósito. Você sabe que Deus te chamou. E você sabe para que Deus te chamou. Mas hoje a condição que você vive está muito distante daquilo que você foi chamado há uns anos atrás. E hoje eu não estou aqui para te falar com condenação, não. Ei, volta à fortaleza, ó prisioneiro da esperança. Não importa a tua condição. Deus tem restituição para quem está neste lugar. Quando Deus se lembra, através da vida de Davi, Deus se lembra de Mefibosete. Nós sabemos que Davi, ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. E isso nos mostra que Deus não se esquece de nós. Olha aqui que Salmo 136, 23 diz: Deus lembrou-se de quando estávamos caídos, porque seu amor jamais acaba. A Bíblia também diz que por conta das misericórdias de Deus, lá em Lamentações, nós não somos consumidos. A bondade de Deus reservada, meu irmão, que alimenta a esperança. Eu sabendo, não importa o caos que eu vivo, a frustração que eu estou, Deus é bom e Ele vai preparar o melhor para mim. Eu não sei como, mas Ele vai fazer. Mas o diabo, ele trabalha para que você não fique nesse lugar de fé, mas que você fique no lugar de convencimento, de frustração. Quando Davi se lembra de Mefibosete, começa ali a restituição da identidade. Eu quero falar dessa experiência da restituição. Mefibosete, ele é trazido ao rei, à presença do rei. Você está no jejum oportuno. Você está na presença do rei. E Ele te trouxe aqui. Não é à toa que esse ano há uma palavra. Que essa palavra ecoe no seu coração. Como nenhuma palavra ecoou, há restituição para você. E Deus vai te dar maneiras de posicionar. Deus vai alimentar sua fé para você voltar a crer. Você vai se posicionar novamente para viver aquilo que Ele já chamou você. Então essa experiência, lá em 2 Samuel 9:7 diz: então lhe disse Davi: não temas,
porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas. A primeira coisa que a experiência na presença do rei precisa nos limpar é do medo. Mefibosete, quando ele é levado à presença do rei, o que passa na cabeça dele? Pronto, agora vão me matar de vez. Porque o homem é o rei, ungido, sentado no trono. Eu deveria ser o rei. Ele vai acabar comigo agora. Quantas vezes você não se achega diante do trono da graça com medo? Você não tem fé para pedir, para orar, para interceder, porque você tem medo. Medo. Talvez não é um medo latente de Deus, é um medo enrustido de ser rejeitado. É um medo de você não conseguir dar conta. A Bíblia diz que quando nós nos achegamos ao trono da graça, nós precisamos chegar na confiança. Chegar na confiança, senão nós não acessamos graça e misericórdia para o tempo oportuno. A presença do rei, todo medo precisa ser desfeito. A Bíblia também diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Há medo no seu coração em qual área? Há medo de ficar sozinha? Há medo do seu casamento não mudar? Há medo dos seus filhos não darem certo? Que medo que existe dentro de você? Você precisa deixar esse medo ser vencido pela certeza do amor de Deus. Há amor de Deus reservado no meio da escassez. Há amor de Deus reservado no meio do caos. Eu lembro de quando eu passei o processo com a minha mãe. Minha mãe, não sei se todos sabem, há uns 6 anos atrás, quase, ela passou por um tratamento de câncer, metástase, um câncer maligno na mama. Foi diagnosticado, fez cirurgia. A cada visita nos médicos, cada diagnóstico terrível, cada médico enviado do inferno para falar com a gente, pessoas indelicadas, que falavam coisas, liberavam morte em vez de vida. E eu lembro que no meio daquela angústia de quimioterapia, de processo todo, de ver com os meus olhos minha mãe definhando, eu precisei fazer uma escolha. Senhor, há bondade reservada no meio desse caos. E eu lembro que todas as vezes que eu ia para o médico, eu ia para a quimioterapia com ela, eu fazia essa oração lá na minha casa. Há bondade. Eu treino meus olhos para achar a bondade do Senhor. Porque no meio de um atendimento com um médico grosseiro, Deus mandava uma enfermeira usada por Deus para nos animar. No meio de um diagnóstico contrário, Deus nos dava um outro médico falando que dava certo. Agora nós somos muito convencidos pelo natural. É tempo de você se posicionar. Qual que é a área que você foi golpeado, que está ferido, que há limitações escancaradas, que talvez todo mundo vê? Não tenha vergonha daquilo que já está sendo exposto. Pessoas resistem ser transformadas, segurando algo ilusório. Todo mundo via que aquele rapaz era manco. Às vezes você fica com medo de se expor aqui na igreja, de ir para um apelo, de chorar, de fato se apresentar na presença do rei e arrancar o medo, porque você acha, o que vão pensar de mim? Quão triste você é, porque todo mundo já percebeu. Não tem como esconder. Seja livre das suas limitações. Ser livre delas, né? Não é que você não vai tê-las. Elas não vão segurar você. Elas não vão limitar você para andar. Elas não vão definir a sua trajetória em Cristo.
Porque a sua trajetória é definida por Ele, não pela capacidade que você tem, não se você está ferido ou se você está curado, não é se você está corajoso, se você está desanimado, não, é quem você está acreditando. Qual que é a palavra que está te guiando? Então Mefibosete precisou pôr para fora, ali, deixar que aquele medo fosse dissipado do coração dele. Para acessarmos a restituição, nós precisamos ser livres do medo. Quantas vezes o medo não tem paralisado você de ter ações que Deus já te direcionou para ter? Porque você está tão convencido dessa condição que você vive, que você não consegue ter fé na identidade que Deus te deu. Você não consegue ter ousadia, romper com o natural. Pessoas aqui que há ações de fé reservadas para você, mas o medo da escassez te prende. O medo da falta te prende. O medo de amanhã não ter te prende. Enquanto esse medo te prende, você nunca vai acessar a restituição. Porque a restituição está atrelada à confiança. Olha o que Davi fala para ele. Creia. Eu restituirei todas as terras de Saul. Eu usarei de bondade para com você. Como que nós lançamos o medo para fora? Crendo na bondade de Deus. Há bondade de Deus reservada para você. Pastora, meus filhos não estão na igreja. Estão vivendo uma vida... chega a ser vergonhosa. Deixa eu te falar. Há bondade de Deus reservada. Há bondade de Deus reservada para você. E há bondade de Deus reservada para eles. Constantemente atendo as irmãs que vêm angustiada. Pastora, como que eu faço? O diabo me ataca porque eu estou cuidando das crianças, mas meus filhos estão perdidos. E eu tenho que lembrá-las que nós estamos aqui fazendo. E quem é o ator da fé, ele vai fazer por nós aquilo que a gente não consegue. É Ele que vai fazer. É Ele que convence. É Ele que transforma. Há poder em crer, meu irmão. Agora o diabo trabalha para que você não creia. Porque quanto mais ele fragiliza a sua fé, mais ele rouba a tua identidade. Ele te tira da posição. Não é o que você tem, é o que você acredita. Mefibosete precisava acreditar na bondade de Davi, senão ele não teria paz para viver. Quantos crentes vêm à igreja, vão à célula, mas vivem uma vida com falta de paz? Por quê? Vivem debaixo de medo. Não conseguem acreditar na bondade de Deus diante das suas limitações, sejam elas naturais, sejam elas uma doença, sejam elas uma debilidade no seu casamento, sejam elas uma fragilidade na sua identidade, na sua vida. Hoje o Senhor está aqui, irmãos. O desespero do coração de Deus é que você entenda que há um lugar para você. Há um lugar na mesa do rei para você. Há uma promessa sobre a sua vida que vai se cumprir. E isso não é mais responsabilidade de Deus, porque Ele já liberou a palavra. Agora é responsabilidade sua em crer. Em romper com as coisas que te prendem. Te aprisionam. Haviam 2 restituições reservadas para esse homem. E essas 2 restituições estão reservadas para você hoje. Davi fala para ele: te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. A primeira restituição que Deus deseja nos dar é a restituição das terras. As terras representam frutos. É o trabalho.
é os ganhos, é a sua casa, é o natural, é aquilo que você investiu sua vida, é sua célula. Ah, sim, restituição reservada para você nessa questão. Aquele homem vivia uma vida de vergonha, de favor escondido. E Davi começou ali a restituição na vida dele, dizendo: você não vai viver mais assim. Você vai ter servos. Você vai ter propriedades. As terras que eram de seu pai e do seu avô, eu vou devolver para você. Você vai ter trabalho, mas você vai ter fruto. Você vai ter desfrute. Essa era a primeira restituição. Essa restituição é muito boa. É a restituição que muitas vezes a gente olha e fala: Senhor, eu quero. Mas havia uma restituição muito mais profunda. E é essa restituição que eu sinto que Deus quer fazer no coração de muitos aqui hoje. A segunda restituição, que Davi fala para ele: e tu comerás pão sempre à minha mesa. Comer pão à mesa do rei representava você viver ali no palácio. Lembra, Mefibosete cresceu no palácio, mas foi tirado do palácio por conta de um erro. Foi golpeado. A história daquela jovem foi arrancada. Talvez você está aqui me ouvindo hoje, e por conta de um problema, de um contexto, o sonho de Deus para a sua vida foi arrancado de você. Talvez um pecado, talvez uma mudança, eu não sei, eu sinto muito forte isso. Mas Deus não abre mão daquilo que Ele planejou para a sua vida. Ele não abriu mão daquilo que Ele tinha planejado para a vida desse jovem. E Ele usa Davi para restaurar. Mais do que nós termos restituição das coisas naturais, havia um desfrute. Deus quer que você desfrute daquilo que Ele planejou para a sua vida. Estar ali, na mesa do rei, era voltar ao sonho original de Deus. Eu sinto aqui, algumas pessoas, Deus está falando com você, que Ele está voltando você ao sonho original. Lá quando você se converteu, Deus falou com você como Ele ia te usar. Não importa, não olha o hoje, não olha o contexto. Deixa Deus voltar você àquela fortaleza, aquele lugar seguro. Essa restituição fala de identidade, da posição e do desfrute que a vida havia sido reservado. A sua vida era destinada ao palácio. E Davi, representando Deus aqui, estava restituindo esse lugar, esse homem ao lugar da mesa. Sabe o que é mais lindo nessa história? Na mesa do rei, na mesa do palácio, quando Mefibosete se sentava, ninguém conseguia enxergar os pés aleijados dele. Deixa eu te falar, Deus tem um lugar na mesa para você. E quando você se assenta na mesa, na identidade que Ele tem para você, ninguém mais olha as suas limitações, te julga. Porque você está na mesa do rei, a convite dEle. E ali você desfruta, você é restaurado. Ali você acessa o maná que é dEle. Um banquete que é exclusivo para quem faz parte daquela família. Esse é o alvo de Deus com todos nós. Quando nós nos sentamos à mesa, as nossas limitações são escondidas. Nós nos tornamos iguais. Não há diferenciação. Mefibosete ali naquela mesa não era o aleijado. Ele era um convidado do rei. Tratado nessa. Ali a vergonha acabou. A humilhação acabou. A vida escondida ficou para trás. Porque Deus já tinha um propósito reservado para ele.
Na mesa do rei, nós nos aceitamos condizentes com a identidade que ele já reservou para nós. Não importa o que houve no meio do caminho. Não importa o quão forte você foi golpeado. Importa que há um convite hoje da mesa do rei para você. Há um convite hoje. Deus está te convidando para você voltar à mesa. Para você sentar, se assentar a essa mesa. Sabe o que é mais lindo? Que quando Davi fala para ele essa restituição, olha o que o Mefibosete coloca para fora. Todas as vezes que Deus te convidar à mesa, o que o diabo estava fazendo com você vai sair para fora. Olha o que ele fala no versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha onde o diabo conseguiu levar esse homem. De alguém destinado para o reinado, se enxergava como um cão morto. Não se achava digno. Talvez hoje Deus está te convidando à mesa e você fala: Senhor, quem eu sou? Olha a minha limitação, olha meu casamento, olha os meus erros, olha como eu sou pai ou mãe. Mas essa não era a condição do convite. Davi nem dá ouvidos para o que Mefibosete fala. Ele chama o servo e manda: prepara. Você vai cuidar das terras dele e ele vai se assentar à minha mesa todos os dias. Deus não fica olhando para você e vai ficar falando: meu filho, eu sei que você sofreu, eu sei que você está golpeado, eu sei da sua condição. Não, Deus já te deu a direção. Vai para a mesa. Se assenta na mesa. A Bíblia diz que Mefibosete comeu à mesa do rei todos os dias, como um dos filhos do rei. Olha que forte. Essa é a verdade que Deus tem para nós. Para que você viva como filho. Não é filho de qualquer um. Você é filho do rei. Levanta a sua cabeça. Não importa qual é a limitação hoje que você foi golpeado. Não importa qual que é o cenário de adversidade que está diante de você, que está mostrando para você que você é incapaz, que você não merece. Levanta a sua cabeça, se assenta na mesa. Você é filha do rei. E como filha, tem uma identidade, tem uma autoridade. Você vai reinar sobre essas circunstâncias. Aqui, Mefibosete não foi curado. Ele não foi, poderia ter sido transformado, os pés endireitaram. Eu fiquei pensando: Senhor, por quê? Deus falou para mim, eu deixei muito expresso isso, para que vocês tenham fé. Talvez há milagres que vão demorar a acontecer, mas não importa. Há um lugar na mesa para cada um de nós, e esse lugar nos coloca de novo como filhos. Restaura a nossa identidade. A mesa do rei está posta à sua espera. Nela, seus pés, feridas e limitações não são mais vistos, nem contados. Nela você se assenta como um dos filhos do rei. É através dela que você é restituído de alegria da salvação. É através dela que você é sustentado, através de um espírito voluntário disposto a viver o seu propósito. Quero que você feche seus olhos. Quero chamar o pessoal do louvor. E eu quero declarar nessa noite, há um convite. O rei está chamando você. Hoje o rei está aqui, diante desse jejum, chamando você à presença dele. Não tenha medo. Não permita que o medo, que o conformar com os problemas, que o distanciar daquele plano original te convença. Aceite o convite. Há uma restituição natural para você, sim. Mas há uma restituição em dobro na sua identidade. No desfrute. No propósito.
na vida que Ele tem para você viver. Jesus, põe a sua mesa nessa noite. Há um convite. Há um convite. Deixe que Ele lembre você da sua real identidade. Eu sinto o Senhor aqui nessa noite, trazendo muito forte no coração de algumas pessoas, quando Ele te chamou, há pessoas que foram chamadas para o ministério aqui, e por conta de problemas que aconteceram, você desistiu de acreditar. Você desistiu. E hoje o convite da mesa é para restaurar o seu coração na identidade de filho. A nobreza reservada para você. Deixa o Espírito tocar o seu coração. Quais são as áreas que você tem sido golpeado? Que há vergonha. Pessoas aqui que às vezes têm dificuldade até na liderança, porque o diabo constantemente fala para você que você não merece estar aonde você está. Não é pelo merecimento. Você está aí por conta do sangue. Há uma aliança feita em amor por você. E essa aliança não apaga. Ela é imutável. Eu sinto a presença de Deus tão forte neste lugar. Restaurando corações aqui. Eu queria que você desse a liberdade. Enquanto o Espírito toca no seu coração, eu queria convidar você a ajoelhar no seu lugar, a ficar de pé. Responda ao convite da mesa. Há um convite sendo feito a você hoje. Um convite de restauração. Não perca o ambiente, feche seus olhos. Se renda, deixe Ele trabalhar dentro de você. Você não precisa de pessoas para orar por você. Há um convite, você está na presença do Rei. Há um convite. Ora baixire de alabaxire alamas. Ele alabaxire de andalamas. A mesa do Senhor cura, traz restauração, traz esperança, traz fortalecimento. O banquete dele alimenta o seu coração, te traz ousadia e fé.